A volta de Jesus, quando será ou quando seria? Muita gente marcou data para a volta de Jesus e alguns continuam marcando. Todavia, aqueles que não estão tão seguros disso se desculpam bem com este texto. Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Mateus 24, versículo 36. Mas eles não observam que o autor do texto apenas deixou dúvida quanto ao dia e a hora, mas deu uma cronologia bem precisa para o fato que deveria ocorrer brevemente. Em Jesus anuncia o fim, você pode ver que havia uma contagem de tempo quase exata para a volta de Jesus com poder e muita glória. O que ocorreu, porém, é que qualquer que seja uma interpretação razoável do tempo apontado, esse tempo já foi ultrapassado em muito. O evangelista apontou o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel como sendo a ação dos romanos com cerco e destruição de Jerusalém. Lendo Daniel, dos capítulos 8 até 12, você encontra menção a alguém que destruiria a cidade santa e deteria poder sobre os santos, isto é, os judeus, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Isso era 3 anos e meio. Sabemos que o texto de Daniel se referia a Antíoco IV, mas os autores de Mateus e Lucas reivindicaram essas palavras como se referindo aos romanos. Quando, pois, virdes estar no lugar santo a abominação de desolação predita pelo profeta Daniel, quem lê entenda. Mateus 24, versículo 15. Em outras palavras, quando, pois, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Lucas 21, versículo 20. Os dois, se referindo a um mesmo fato, não deixaram dúvida de que falavam de um tempo iniciado com o cerco de Jerusalém. Se fossem considerar esse tempo como 3 anos e meio, tudo teria que ter acabado muito rápido. Por isso foi criada uma interpretação de que cada dia correspondia a um ano, sendo assim 1260 anos. Mas, embora um período muito grande, isso também passou já faz muito tempo e nada ocorreu do previsto. Apenas o início foi descrito com muita precisão pelos evangelistas, porque eles escreveram os evangelhos só vários anos depois da destruição da cidade. Se contarmos 1260 anos a partir da destruição da cidade, anos 70, chegamos ao ano 1330. Já se passaram quase 7 séculos desse ano e nada do previsto ocorreu. Isto porque nunca ocorrerá mesmo. O sol e a lua escurecerem é algo que um dia irá ocorrer, mas daqui a bilhões de anos. Entretanto, as estrelas caírem do céu é fenômeno impossível de ocorrer. As estrelas não são aquelas minúsculas bolinhas luminosas que os cristãos primitivos pensavam que fossem. Uma das menores estrelas tem milhares de vezes o tamanho da Terra, o que torna impossível as estrelas caírem aqui. E a simples aproximação de uns 100 milhões de quilômetros com uma estrela seria suficiente para assar todos os seres vivos da Terra. Ademais, está muito claro nos evangelhos que os cristãos primitivos criam na volta de Jesus em seus próprios dias. Para os céticos, a segunda vinda de Jesus constitui uma promessa não cumprida. Segundo as palavras atribuídas ao próprio Jesus nos evangelhos, sua volta deveria ter ocorrido antes de morrerem todas as pessoas que estavam vivas por volta do ano 30 da era cristã. Mateus 10, 23. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Mateus 16, 27 a 28.
porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Também Marcos 8:38 e 9, versículo 1, e Lucas 9, versículo 26 e 27. Mateus 24, versículos 30 e 34. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Também em Marcos 13, versículos 26 e 30, e Lucas, capítulo 21, versículos 27 e 32. Mateus 26, versículo 59, disse-lhe Jesus ao sumo sacerdote Caifás: Tu o dissestes. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Também em Marcos 14, versículo 62. Além disso, outras passagens de livros no Novo Testamento mostram que os autores conheciam e acreditavam nesse prazo. Paulo, por exemplo, demonstra esperar a ressurreição dos mortos, um evento associado à volta de Jesus, antes que todos os cristãos vivos à época morressem. Os mortos ressuscitariam já com corpos incorruptíveis, enquanto os que ainda estivessem vivos teriam seus corpos transformados. 1 Coríntios 15, versículos 51 a 52. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, morreremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, aqueles de nós que ainda estivermos vivos, seremos transformados. Textos escritos próximo ao fim do prazo buscaram explicar a situação, alegando que ainda faltavam algumas condições a serem cumpridas. 2 Tessalonicenses 2, versículos 2 a 3 e 6. Escrito entre 80 e 100 da era cristã. O que acreditavam, mas deve ser ainda mais tarde. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, como se o dia de Cristo estivesse já perto, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu tempo seja manifestado. Ou que Deus estava dando um tempo extra para que mais pessoas se arrependessem e se salvassem. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9, escrito entre 100 e 160 da era cristã. O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Em qualquer caso, o prazo original de uma geração estaria errado, o que fere a suposta inerrância de Jesus. Fonte Wikipedia. Outra justificativa com o tempo. Mas espera um pouco, Jesus não falou mesmo, eis que cedo venho, em Apocalipse 22, versículo 12? Por que então já se passaram quase 2000 anos desde que ele falou isso? É verdade. Mas considere o seguinte, Deus em seu amor não revelou exatamente quando seria o fim do mundo. Só existe uma profecia bíblica que dá uma ideia de quanto tempo demoraria. Ela está em Daniel, capítulo 8, versículo 14, e coloca o início do tempo do fim, mais ou menos 2.300 anos à frente do tempo do profeta, cerca de 1.800 Anno Domini. Só que Deus selou ou lacrou essa profecia para que ninguém desvendasse seu mistério.
Somente aqueles que viveriam depois de 1800 é que entenderiam essa profecia. Hoje nós podemos entendê-la, pois vivemos neste tempo. E isso tem uma boa razão de ser. Imagine como teria sido triste a vida dos crentes dos séculos passados se eles soubessem que Jesus não viria nos seus dias. Imagine se eles tivessem descoberto pela profecia que Jesus demoraria ainda séculos para voltar. Teriam desanimado facilmente ou abandonado a fé. A promessa de Jesus, que viria cedo ou logo, fazia seus corações vibrarem. Sua vida cristã tirava forças da promessa do retorno de Jesus para seus dias, assim como o nosso hoje. Fonte: o fim do mundo. É isso, me engane que eu gosto. E assim, enquanto existir cristianismo, os corações irão vibrar esperando essa volta de Jesus. Notem que, igualmente a outros de outras épocas, o autor coloca a volta de Jesus próximo de seus dias. Os primeiros adventistas fizeram esse cálculo e os 2.300 anos terminavam exatamente em 1844. Mas como nada aconteceu, arranjaram uma outra explicação e os adventistas atuais estão fazendo com que esse tempo termine próximo de 2100. Depois de 2100, se ainda existirem adventistas, eles encontrarão outro meio de adiar a volta de Jesus por mais algumas décadas. Fosse realidade o que está escrito em Mateus 24 e em Lucas 21, o fim do mundo já teria ocorrido há muito tempo. Inicialmente, eles achavam que Jesus retornaria em apenas alguns anos. Mas, passadas décadas, eles escreveram essa previsão que também falhou. Está escrito que ninguém sabe o dia nem a hora, mas o século, ainda desconsiderando boa parte do que teriam pensado os primeiros cristãos, teria que ser o 14, ou no máximo o século 15. Ele teria colocado o cerco e destruição de Jerusalém como início da grande tribulação. Na hipótese de cada dia ser um ano, como religiosos de hoje dizem, o fim da grande tribulação teria que se dar até 1330, e o escurecimento do sol e a queda das estrelas e a volta de Jesus seria logo depois daqueles dias. Vê que não se cumpre mesmo o que eles pensam.